Bom dia, meus lírios, tudo bem com você? Deixa eu empurrar esse celular mais pra lá, essa tripé mais pra lá, né, gente? Bom dia, meus lírios. Sabe o que é que isso aqui que está aqui perto de mim? Que eu tirei da almofada da Gabriela, que eu precisei lavar a almofada dela, a capa, né? Isso aqui é o recheio, porque ela vomitou, né? Ela tem esses probleminha de coração, de vez em quando ela vomita. Mas eu passei aqui primeiro para me apresentar, gente. Sou a Dilma Rama, moro em Florianópolis, Santa Catarina e sou voluntária da causa animal. Criei esse canal tem 1 ano e 1 mês, eu acho, em prol deles. Gente, agradecendo quem já se inscreveu, pedindo que as pessoas se inscrevam, que assistam meus vídeos, que comentem, que eu gosto muito de interagir com meus inscritos, né, gente? Só não gosto quando as pessoas me xingam assim, mas tudo bem, faz parte. Quem tem canal tem que aprender a lidar com tudo isso. O meu canal é um grão de areia, as pessoas já me xingam, imagina os grandes, né, gente? Mas eu não tenho psicológico ruim, não, para isso. Gente, eu passei aqui para falar de uma pessoa que eu não acompanho muito. Eu sei que ele mora em Santa Catarina, mas não sei onde, né? É o Dilson Bulé. Esse moço, ele tem um canal considerável, assim, não é pequenininho, né? Ele tem boas visualizações que eu vi, né, gente? Quem não tem visualização praticamente nenhuma é o meu canal, né? Mas o dele tem, ele faz assim um resenha, tipo fofoca, assim, né? Às vezes até ele pega um pouco pesado, né? Mas tem muita gente que gosta dele. E também tem gente que não gosta, né? Que ontem eu vi a resenha de um rapaz que ele diz que não tem nada contra ele, mas tem contra os conteúdos dele, né? Mas é assim, gente, cada um faz do jeito que sabe, do jeito que gosta, do jeito que acha que deve fazer, né? E as pessoas, ninguém tem nada com isso, né? Eu sempre digo, se não quer assistir resenha, não vá no canal, né? Porque ontem uma moça me xingou um monte lá, botou umas 5 mensagens, assim, ela falando como é que pode uma pessoa como eu, que não deve ter vida própria, porque isso, porque aquilo, não vai lá, amiga, não vai. Simplesmente você tem a opção de não ir, né? E não se estressar, porque daí você estava lá parecendo assim que estava brigando comigo, né? Se nem me conhece, que eu não sou aquilo que pareço ser. Essas coisas assim que as pessoas que não têm o que fazer ficam falando, mas eu acho que é porque eu estava falando na Lilian. Não, da Dona Rúbia. Mas não era nada demais da Dona Rúbia. Nada demais, né? Eu continuo achando que eu não sou assim fã da Dona Rúbia. Ela maltrata animais, eu não gosto de gente que maltrata bicho. Quero ver se ela vai trazer o vitamina nessa mudança, se ela não vai deixar largado lá. Eu não duvido. Gente, muita gente gosta dela. Eu não gosto nem desgosto, eu não gosto das coisas que ela faz, não é dela, né? Dela eu não tenho nada contra ela, até porque eu não conheço ela, mas vamos falar do que eu vim falar, né? Pois é, o Dilson, ele abriu 2 vídeos, né? Um semana passada que eu vi e outro que eu vi ontem, mas eu não sei quando ele postou. No primeiro, ele conta toda a história, né? Que ele levou um golpe, ele estava passando por dificuldades, né? Ali, ontem eu assisti de novo só para mim poder fazer a resenha, né? Ali ele fala que fez um empréstimo de 30 mil para o irmão e 60 mil para eles. Já começou errado, né? Por quê? Primeiro, porque não era para uma doença, não era para nada disso. Era para reformar a casa. E ele não percebeu que esse irmão é manipulador, estava manipulando ele. Né, gente? Ele mesmo fala nesse vídeo que ele trabalhou muito, que ele é um homem inteligente, porque ele passou em todos os concursos que ele fez. Ou seja, para ter uma boa aposentadoria, para ter uma vida digna. Eu não sei se ele é aposentado pela Previdência, pelo INSS, porque o INSS, o teto máximo não é 10 mil reais, é bem menos. Eu sei, né, lá onde eu trabalhava, tinha gente que ganhava 30 mil reais e se aposentou só com o teto máximo. A aposentadoria da Previdência Social é uma coisa séria, né? E aí, né, gente, ignora o pirata, tá? Que tá latindo. E aí ele fala, né, que ele queria fazer umas melhorias na casa, né, fechar, botar gesso, essas coisas que todos nós gostamos, né, de ter nossa casa bonitinha. E ele comprou uma chácarazinha, ele falou um sítiozinho para ficar perto da família. E aí, pelo que dá para entender aí, a família dele não é lá essas coisas, né? Porque ele fala que foi morar perto da família. E ao mesmo tempo ele fala que está passando por essa situação de abandono, de descaso, né? Aí ele falou, né, que o irmão
que ele investiu mais de 500 mil, manjo, o disparate desse rapaz. Como é que ele pode? Como é que ele pode ser tão tonto a ponto de fazer uma coisa dessa? Isso é burrice, viu? Me desculpa, mas é burrice. Eu não estou dizendo que ele está mentindo, mas a história que ele contou é isso que eu posso concluir. Ah, eu investi mais de 500 mil reais, ele nunca pagou uma parcela do empréstimo, e mesmo assim ele foi lá e deu mais dinheiro, e foi dando, e foi dando, e foi dando. Se ele não havia pago o empréstimo, já era uma coisa para ele ir atrás dele e dizer, não, eu quero que você me pague. Não, aí ele pega, dá mais 88 mil, dá mais 10, e todo mês dava, segundo ele disse, né, todo mês ele dava dinheiro da aposentadoria em troca de comidas e cigarro. Pode uma coisa dessa, gente? Você nunca fizeram assim uma sociedade no papel, cartório, tudo assinadinho, né? Não, verbal, só de boca. Ele disse assim que o cara de repente sumiu, né? O cara não saía da casa dele, contava piada e riam muito, não sei o quê. Ou seja, era um manipulador que estava lá fazendo isso porque sabia que ela era uma pessoa fraca e que ia cair no golpe. E ele nunca procurou, né? Diz, não, peraí. Aí quando ele já tinha dado toda essa grana, que ele caiu em si. Né? Quando ele já estava numa situação dessa, de miséria, aí ele caiu em si. Mas aí já é tarde demais, né, gente? Uma coisa é você amarrar teu irmão, a tua família. Gente, porque tem irmão que é pior do que estranho. Tem irmão que é pior do que estranho. Isso aí provou que é pior do que o estranho, né? E ele se deixou levar pelas piadas, pelo sorriso, pela simpatia. E depois o irmão sumiu da casa dele. Simplesmente sumiu. Né? O irmão agora está cheio da grana, com propriedade, com um monte de animais, com ordenhadeira, não sei mais com o quê. E nesse vídeo de ontem, porque nesse que eu estou falando agora, comentando, ele disse que ele ia voltar com tudo para o YouTube. Até fez uma resenha depois disso. E agora ele abre esse vídeo dizendo que ele está se despedindo do YouTube, que ele não tem tempo para voltar, que ele vai se afastar porque ele não tem condições psicológicas. Diz que se sente abandonado, que não tem acesso ao alimento, que não tem acesso à carne, não tem acesso à ração da cachorrinha, porque o bairro que ele mora é muito afastado, mas a família dele não mora próximo. Sim, ele diz assim, eles ficaram todos do lado do meu irmão, mas como pode ser isso? Como a mãe pode ficar do lado do filho, a não ser que eles não saibam que essa não seja a verdadeira história, né, gente? A gente não sabe. É o que ele conta. Eu não estou dizendo que ele está mentindo, não, gente. Eu estou dizendo que eles podem estar omitindo alguma coisa, né? Porque a mãe gravar que os irmãos ficassem contra ele, mas aí não seriam todos, né? E ali eles não têm motivo para ficar contra ele, porque o lesado foi ele, né, gente? Ele que foi enganado. E aí, né, o que ele tinha que fazer? Procurar a família, contar toda a história, dizer o que está se passando, que ele precisa de ajuda financeira, psicológica, ele precisa se tratar. Não tem como pagar um carro para levar para ele consultar. Diz que que tinha que fazer uns testes lá, e depois eu vi que ele é diabético também, né? Diabético é outra doença grave, tem problema de coluna. Ele precisava, esse dinheiro todo, aqueles 500 mil que ele deu, era o dinheiro que é para ele garantir a velhice dele, garantir um plano de saúde, um plano de saúde bom, que ele pudesse se tratar das doenças que ele tem, porque não é pouca. Não, mas não, ele pega e investe 500 mil reais, até o salário mensal da aposentadoria ele dava para o irmão, em troca de comida e cigarro. Gente, isso não existe. Isso não existe. Gente, quando eu estava assistindo esse vídeo, eu fiquei indignada. Eu falei, como uma pessoa pode ser tão tonta ao ponto de dar até a sua... Quem tem direito a usufruir de tudo, do bom e do melhor, é ele. Por quê? Porque ele que trabalhou para ter, né? Ele trabalhou. Então, os méritos são dele. Ninguém tem que mandar no dinheiro dele. O dinheiro é dele. Ele trabalhou para ganhar. E mesmo que seja irmão, não interessa. Não se faz isso, não se dá dinheiro, não se investe 500 mil numa pessoa que já estava dando sinais que era mau caráter, porque já não pagou as parcelas do empréstimo. E ele ainda pega e dá mais dinheiro, e vai dando tudo que tem. Olha só, gente, parece uma história assim, parece um filme e não vida real, né, gente? O que é que vocês acham disso? Agora ele está numa pior, diz que a família está toda do lado do irmão, nunca vi isso. Que tipo de família é essa? A mãe dele, será que ela sabe disso? De repente não sabe, né? Diz que o irmão sumiu, só tem um sobrinho chamado Igor que vai lá. Porque é assim, ó, se ele veio morar perto da família, era para a família acolher.
né? Para quando ele precisasse, ele poderia até ajudar, se a mãe precisasse ajudar a mãe com algum trocado, assim, uma graninha para ter assim aquela assistência da mãe, aqueles cuidados, levar no médico, né? Esse dinheiro era dele, para ele se tratar, para ele viver bem, para ele morar bem, para ele ter um fim de vida digno. E não para encher o irmão de dinheiro e ficar agora numa pior. Aí ele abre esse vídeo, vai para a plataforma Choramingá, né? Desculpa, viu? Eu não tenho nada contra ele não, mas esse vídeo aí, olha, é uma coisa assim fora do comum. Ele muito pelo contrário, eu até simpatizo com a pessoa dele. Mas assim, aí você vem para a plataforma dizendo que não tem mais condições psicológicas, que chora muito, vive chorando, não tem condições de quase levantar, porque tem problema nas pernas, né? Mas quando foi para encher o irmão de dinheiro, ele não parou para pensar. Ele é inteligente, passou em concurso público e é burro para outra coisa? Para encher o irmão de dinheiro, gente, isso não se faz, isso não se faz. Eu não faço empréstimo para ninguém, não faço. Uma coisa é um familiar teu está doente e precisa do dinheiro emprestado, se tu tiver, tu empresta, né? Eu conheço um caso aqui de uma coisa parecida, assim, né, mas nem vou citar, porque que a pessoa, né, fez isso, não chegou a tanto, mas fez. E a pessoa não pode, né, ser tão deslumbrado por esse irmão a ponto de dar 500 mil para ele, sabendo que isso aí era a garantia para a vida dele, né, gente? E olha, e agora o irmão sumiu, desapareceu, tomou Doril, né? E ele ficou lá, abriu esse vídeo se lamentando, ai, será que eu vou viver, que daqui 1 ano e 6 meses eu termino essas parcelas? Foram 10 anos, o empréstimo 10 anos, manja, comprometer a aposentadoria por 10 anos, né? Ainda, porque eu acho assim, gente, ele poderia ter esperado até um pouco, o empréstimo de 10 anos paga-se muito juro, né? Se não precisa, se não é muito necessário, não faça, né, gente? Não faça. Eu não faço empréstimo longo assim. Mas enfim, se ele fizesse só para ele, ainda tudo bem, né? O dinheiro era dele, que ia descontar. Eu vi que ele mora numa casa legal, numa casa boa, né? Diz que também está tendo problema com a água. Ele falou que ele precisaria de 20 mil para quitar esse empréstimo, que daí a aposentadoria dele vinha normal. Ou seja, da plataforma, não sei se ele tem inscritos para tudo isso, né? Ele pode até receber ajuda, mas talvez não seja esse montante, né? Mas, assim, vai cobrar o irmão, vai lá na casa do irmão, então procura a justiça, ver se alguém, o que é que a justiça fala? Que ele não tem nada comprovando, né? Mas ele tem extratos bancários, tem essas coisas aí de empréstimo que ele fez. É difícil provar? É. Porque ali só foi verbal, né? Nunca se falou nem em sociedade. Ele que propôs uma sociedade para o irmão com todos os lucros, só que ele diz que ele nunca viu um centavo dessa sociedade. Pode uma coisa dessa? Ele deixou o tempo passar, deixou, e até ele ficar na miséria. Isso é uma coisa normal? Não é, né? Não é. Aí ele está dizendo que chorar, que a vida dele agora é chorar, que ele está com o psicológico muito abalado. Isso não é para menos, né, gente? Psicológico abalado mesmo, porque... Gente, isso aí, eu acho que isso aí não existe. Isso aí se chama burrice e não amor pela família, gente. Me desculpa, viu? Agora, o que é que ele tem que fazer, gente? Uma coisa eu falo para esse moço. Não se afasta do canal. Pode até se afastar por um tempinho, porque até melhorar mais o psicológico. Depois volta, porque o canal vai te ajudar com a graninha, diz que está recebendo só 1.000 e pouquinho, pelo menos, né? Deixou o Pix lá, alguém dá 20, outro dá 50 para comprar um alimento, né? Nem não, porque não é a solução ele se afastar do canal. O canal, o YouTube é uma coisa que além de distrair ele, né? Que ele já está depressivo, e ainda vai ajudá-lo, porque eu vi nos comentários dele que tem muita gente que gosta bastante dele. Então, né? Ele assim, eu até me inscrevi no canal dele, né? Que não era inscrita, mas eu me inscrevi. Eu sei que não vai fazer muita diferença, mas assim, gente, isso aqui não é falando mal dele, não é uma crítica. É só o que eu acho que aconteceu ali. Eu acho muita ingenuidade desse rapaz. Muita. Eu nem sei o que nome se dá isso, né? Acho que é uma burrice mesmo, né? É burrice. Que tu não pode dar o teu dinheiro para os outros que tu trabalhou, né, gente? Não pode. Você não pode. Pode ser irmão, pode ser quem for. Que ali não era caso de doença.
não tinha nada no papel, não foram no cartório firmar nenhum acordo, nada, deixou assim, correr solto e foi dando tudo, né? Tudo que tem. Parece assim sair distribuindo dinheiro como se fosse rico, e não é, né, gente? Ele não é rico. Ele tem uma aposentadoria boa, ganhou umas ações trabalhistas, alguma coisa desse tipo, e agora está nessa situação e quer abandonar o canal. A primeira coisa que eu aconselho ele a fazer é procurar um psiquiatra e tomar remédio e se tratar. Aí quando ele estiver melhor, que vai ficar melhor, gente, isso aí não é o fim do mundo, o Dilson, ele está fazendo esse problema ficar gigantesco, né? E que na verdade isso aconteceu por culpa dele mesmo e não é coisa assim que ele vai morrer por causa disso, não. Ele tem que se tratar, cuidar da saúde dele em primeiro lugar e depois o resto, né? Depois ele vai cuidar do canal, cuidar da vida dele, o empréstimo vai acabar, ele vai começar a ganhar de novo, né, gente? E o do irmão, ele que tenta cobrar na justiça. Mas não seja bonzinho com esse irmão não, viu? Agora, o que eu não entendi foi a história que ele disse que a família ficou toda do lado do irmão, que ninguém vai lá. Isso eu nunca vi isso. Na verdade, o Igor é o sobrinho, né, que ele disse que ajuda um pouquinho a ele, mas que limpa a casa para ele, mas ele não tem folga. Trabalha, acho, lá nessa fazenda aí, no sítio, sei lá o quê, e não tem folga, mas quando ele pode, ele ajuda. Uma pessoa do tipo do Dilson, que está depressivo, que está com problema financeiro, tudo assim, que ele tem um psicológico muito afetado, não pode ficar sozinho direto, né? A família tem que ver, tem que ir na casa dele, tem que ver como é que ele está. Gente, que tipo de familiares são esses? Nossa, a não ser que houve mais alguma coisa que a gente não sabe, né? Mas o que ele fala não é motivo para as pessoas sumirem, abandonarem ele, gente. Olha, eu fiquei pasma, passada, engomada com essa história dele. Que a primeira, né, ele disse que ia voltar com tudo pro YouTube. E depois, nesse aqui, ele disse ao contrário, né? E eu não sabia, na primeira ali, não, olha, é muito dinheiro para você investir por uma coisa que você não sabe se vai dar certo, se não vai. Como eu digo, foi de boca. Foi só verbal. Não tem nada ali de documento assinado, e se ele quiser reivindicar isso, ele vai ter que provar que realmente ele deu esse dinheiro, é a palavra dele contra a palavra do irmão, que não parece ser bom caráter, né? Não parece. Ah, sorri, conta piada, isso aí não interessa. Gente, a gente vê filhos que tiram vida de pais por causa de herança, né? Eu já disse, tem irmão que é pior do que estranho, né? Então, ele que se fosse mais esperto ali, ele foi muito burro. Meu Deus do céu, gente. Me desculpe, viu, amigo da plataforma. Mas eu desejo que você melhore da sua doença, do seu problema de saúde. Desejo que você volte a ter o que você tinha, que você para usufruir do que você conquistou na tua vida. Mas, por favor, não se deixe enganar dessa forma, porque você é uma pessoa adulta, não é uma criança boba, para deixar uma pessoa fazer isso com você, ainda mais um irmão seu. Você ainda acha que seu irmão merece alguma consideração? Eu espero que não ache, né? Porque ali não é irmão, gente. Não tem irmão ali, mas tá mais parecendo um inimigo do que um irmão. Eu fiquei comovida assim com a história dele, e ao mesmo tempo eu fiquei com raiva, viu? De uma pessoa ser tão tapada, tão tapada. Mas, né, como eu acabei de falar, que Deus proteja ele, que ele melhore e que o psicológico dele volte a melhorar, porque é muito perigoso uma pessoa ficar sozinha chorando tanto, como ele diz que está chorando, que ele fica maior parte do tempo deitado, porque não tem condição de se levantar, porque não adianta vir falar na plataforma e não fazer nada, e não tomar nenhuma atitude, né, gente? A plataforma, ninguém vai ajudar, pode até ajudar com um pouquinho de dinheiro, e dando um conselho, né? Mas assim, gente, quem tem que fazer por nós somos nós mesmos, né? Quando eu fiquei doente, né, no começo, quando eu descobri que estava com câncer, uma pessoa, eu fiquei assim meio, no começo, quando eu descobri, eu fiquei abalada, né? Aí a minha amiga falou assim, Dilma, não chora, vai atrás da tua cura, vai atrás, porque mesmo que as pessoas se solidarizem contigo, ninguém vai poder fazer nada por ti, a não ser tu mesma. Corre atrás dos médicos, vai procurar ajuda, e é isso, e assim é o Dilson também. Não, ele pode pedir, né, orientação para alguns amigos, pode ir na plataforma contar a história, mas não pense que as pessoas vão poder tirar ele dessa, porque não vão. Ele tem que ter força para sair, se cuidando. E se lamentar não vai resolver nada, não vai resolver nada. Olha,
Eu desejo sorte a ele. A minha última palavra é essa. Sorte, Dilsone, sorte. Sorte, persevera aí, vai atrás do prejuízo e não faça mais isso, né? Não caia mais na lábia de ninguém, né? Não caia na lábia de ninguém, gente, não faça isso, não faça isso. É isso que eu digo. Então, é isso aí, meus líderes. Eu falei muito, né? Mas eu fiquei tão indignada com essa história. Fiquei triste, fiquei assim, brava de uma pessoa, um homem adulto fazer uma besteira dessa, mas enfim, né, gente? Eu só estou dizendo para ele que para ele correr atrás e se cuidar e procurar trazer a vida dele que ele tinha de volta, né? E não pensar que, eu vou durar até daqui a 1 ano e 6 meses. É claro que vai. É claro que vai durar. Imagina. É isso aí, meus lírios. Um beijinho para todo mundo. Fiquem todos bem aí. Hoje, daqui a pouco, eu vou levar minha amarela no zoonose para consultar. Isso daqui, meio-dia. Beijinho.